Fala pessoal, tudo bem com vocês? Em noite de testes, o Corinthians vence o Londrina e Romero mostra por que ele tem que ser titular desse time. Os destaques do amistoso lá em Cascavel eu te trago agora aqui nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos inscrever no canal. Faltam 25 mil pra gente bater a meta. Obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo aí. Vamos falar do Timão que voltou a campo depois de tanto tempo, né? Data FIFA, time eliminado do Paulista, esperando para estrear na Sul-Americana agora dia 2 contra o Racing em Montevidéu. E um teste interessante contra um time que tá na Série C do Campeonato Brasileiro, mas uma equipe profissional de jogadores que estão acostumados, né, especialmente a jogar, enfim, lá nos seus domínios. Não é necessariamente o Estádio do Café, mas é um estádio que realmente o gramado deixou muito a desejar em Cascavel, na cidade de Cascavel. De qualquer forma, supremacia corintiana, né, o oeste paranaense é um lugar tomado por corintianos. Visitei recentemente, né, impressionante a torcida do Corinthians por lá, e foi interessante ver de novo o time titular do Antônio Oliveira, que, vejam só, não tem Romero entre os 11 iniciais. Ele está adotando esse sistema do Wesley aberto pela esquerda, os dois centroavantes, o Pedro Raul mais centralizado e o Yuri Alberto mais como um ponta mesmo, jogando bem aberto, fazendo a jogada de lado de campo lá pela direita, Rodrigo Garro sendo o homem da armação ali pelo meio campo, mas com muita versatilidade, com muita mobilidade, mordendo o tempo inteiro, criando, caindo pelos lados, batendo falta, fazendo tudo. Rodrigo Garro faz tudo. Que jogador maravilhoso. Breno Bidon caindo pelo lado esquerdo também, muitas vezes, para poder armar o jogo, né? Sendo esse vértice da volância pelo lado esquerdo, função ocupada pelo Maicon, que estava bem até a sua lesão, mas agora não sei não, hein? Não sei não se o Maicon volta e reassume a titularidade. O Breno Bidon tá dono da posição. E o Ranielli, um monstro de jogador, leão de chácara, dono da primeira função do meio-campo, mas ganhou uma concorrência. Eu vou falar sobre ele na sequência. Trata-se de José Paulo. Ele mesmo, Paulinho, que voltou no segundo tempo do jogo depois de 10 meses parado e na função de primeiro homem. É bem verdade que quando isso acontece, o Ranielli está deslocado pelo lado direito para ser meio que um lateral, com a expulsão do Fagner, mas eu chego lá. O Corinthians foi armado com a dupla de zaga, o Félix Torres descansando, né? Data FIFA, jogou pela seleção equatoriana. Então Gustavo Henrique e o Kaká com o Hugo, praticamente uma linha de 3, né? O Hugo pouco cruzava a linha divisória do gramado, subia de vez em quando voltava, e o Corinthians fazia muito essa linha de 3 zagueiros. Não é 3 zagueiros, né? Não são 3 zagueiros sem a bola, mas com a bola para sair da construção, o Hugo participa dela, com o Wesley fazendo o corredor ali pelo lado esquerdo. E aí, como eu falei, né? Ranielli, Bidon, Garro e o trio de ataque, né? O Wesley, Yuri Alberto e o Pedro Raul. Depois, no segundo tempo, muitas trocas, mas muitas trocas, porque o primeiro tempo ele foi muito físico, de amistoso não tinha nada, o Londrina marcou, o Corinthians não conseguia chegar, a falta de ritmo de jogo pesou em alguns momentos. O Wesley, por exemplo, que foi muito acionado pelo lado esquerdo, errou muito a tomada de decisão, e isso para mim é sintoma do ritmo de jogo, né? Da falta do ritmo, né? Com esse período sem jogos, e por isso importante também você realizar um jogo de competição antes da estreia na Sul-Americana, porque um tempo tão grande antes da partida poderia gerar esse problema no jogo que vale. Então você já dá uma soltada na galera, você já readquire a forma física, o ritmo, a competição, para os caras chegarem no Uruguai semana que vem entendendo a necessidade do jogo. O Wesley, que vinha bem, enfim, antes da parada, teve dificuldades ali pelo lado esquerdo, mas a gente sabe a capacidade do Wesley, né? É que a concorrência, vejam só, nesse elenco do Corinthians, ela tá grande. Porque aí no segundo tempo você tem um jogador como o Pedro Henrique que entra e preparem-se ou prestem atenção como o Pedro Henrique sempre apronta alguma coisa. Ele sempre entra e consegue tirar um coelho da cartola, ele sempre faz alguma coisa mais objetiva, e é dos pés dele que sai o primeiro gol, porque ele faz a jogada, bate muito forte, o goleiro Arthur faz o rebote e o Romero acaba tocando para o fundo da rede. No segundo tempo até o Carlos Miguel acabou entrando para o Cássio descansar, ele muda a dupla de zaga, né? Sai o Gustavo Henrique, o Kaká, entra o Raul Gustavo e o menino João Pedro. O Hugo acaba saindo também, e eu acho que a lateral esquerda ela é uma incógnita, porque o Hugo tem suas limitações, o Palácios ainda não recuperou, está sendo preservado aí para meados de abril, estreia do Campeonato Brasileiro, um pouco mais à frente na Sul-Americana. E aí tem um jogador que aproveitou muito bem essa oportunidade, porque o momento era de oportunidade.
O Antônio Oliveira estava fazendo testes, mudou 11 jogadores praticamente no segundo tempo. Praticamente não, né? Mudou 11 jogadores. Ou seja, era o momento de aproveitar a oportunidade. E quem aproveitou? Ele mesmo, Matheus Bidu. Matheus Bidu, que estava escorraçado, escanteado, defenestrado, quase negociado, pois bem, ele é reconduzido pelo Antônio Oliveira, inscrito inclusive na Copa do Brasil, começa a ser relacionado de novo e ganhou uma chance. E ele participa de 2 dos 3 gols. Ele começa uma jogada que vai na direita, o Mateuzinho faz o cruzamento, o Romero acaba fazendo o segundo gol, um golaço, né? E no terceiro gol, o lançamento do Matheus Bidu foi qualquer nota para o Giovani, que também entra na segunda etapa e na frente do goleiro acaba deslocando para fazer o terceiro gol, o 3-0. Um jogo que se encaminhava para o 0-0, porque ele